Tá tudo bem. Bom, a pandemia não acabou ainda, o mundo continua horrível e tudo que a gente gosta de fazer pra ser feliz continua sendo sanitariamente perigoso. Pelo amor de Deus, minha gente. As únicas opções seguras de lazer que existem desde março de 2020 são videochamada e assistir televisão. Desculpa, era escapismo que vocês queriam? Vamos falar de escapismo. O que se entende como escapismo no universo da ficção são obras que proporcionam uma espécie de fuga psicológica de uma realidade difícil. Geralmente, esse termo está associado à ficção científica e fantasia, por motivos óbvios, mas escapismo não é só sobre imaginar um futuro fantástico e diferente. É também sobre mundos mais confortáveis, mais simples, menos desafiadores para nossa cabeça. É quando a gente dá play em alguma coisa que não exige muito do nosso cérebro. Não precisa pensar demais. É um filme de super-herói, uma comédia romântica, ou uma série de TV com adultos de 25 anos interpretando adolescentes, Paulo Gustavo de peruca, ou aquele negócio que você assiste todo dia na falta do que fazer. A palavra-chave aqui é conforto. Conforto em tempos difíceis. E como eu disse, a pandemia ainda não acabou. O mundo continua horrível. O que a gente quer assistir quando a gente não aguenta mais as notícias sendo noticiadas o tempo todo? Quando a gente não aguenta mais as 38 camadas de apocalipse que fazem parte da experiência de ser brasileiro em 2021? Estudos revelam que trocas rápidas de câmeras deixam os telespectadores desorientados e confusos. Bom, eu não quero assistir nada difícil. Eu me recuso a assistir o episódio de Grey's Anatomy sobre a Covid. Me deixa em paz, Shonda Rhimes. Mas falando sério, no ano passado, o que eu mais assisti foram histórias de época, quando não existia Covid, ou um monte de coisa de fantasia e sci-fi que se passa no mundo em que não existe Covid, e alguns filmes que até se passam nos dias de hoje, mas é uma versão meio estranha dos dias de hoje, em que não existe Covid. E nem é por falta de opção, teve bastante ficção que incorporou a pandemia do ano passado pra cá. This Is Us, Grey's Anatomy, Rick and Morty. Nobody's out there shopping with this virus. Odeio, Superstore, Shameless, a série sobre pressão lá da Globo teve uma mini temporada inteira só sobre a Covid, mas eu não quero assistir nada disso. Me deixa em paz, Shonda Rhimes. Eu quero esquecer tudo isso. Eu não aguento mais lembrar que eu vivo no meio de um apocalipse. O aluguel é muito caro. E pra quem quer esquecer, aí é que não falta opção, né? Não só em seriado ou em filme, mas publicidades, videoclipes, o entretenimento em geral, assim como certas pessoas, na maior parte do tempo simplesmente fingiu que a pandemia não existe. Atores e atrizes ficam semanas em isolamento pra poder gravar sem máscara, seguindo todos os protocolos, e a gente recebe no sofá de casa a oportunidade e a honra de fingir por algumas horas que o mundo ainda é igual a dezembro de 2019. Personagens ficcionais ainda vão em bares e festas, beijam estranhos e lambem uns aos outros como se não existisse a peste. Tá tudo bem. Eu quero contar uma história. É uma história sobre poder, mundos em transformação, aristocracia decadente e, claro, um dos meus assuntos preferidos, gays do passado. Um dos últimos reis do Reino da Baviera, antes da unificação da Alemanha, era um cara chamado Ludwig II. Alguns documentos, anotações e diários da época dão a entender que Ludwig era... Não dá pra saber ao certo. De minha parte, eu sempre gosto de pressupor que todo mundo é bissexual até que se prove o contrário. O que se sabe é que ele nunca casou, não deixou herdeiros e durante todo o seu reinado ele teve amizades próximas com outros homens, dentre eles o compositor Richard Wagner, que teve algumas de suas principais obras financiadas pelo rei. Mas essa não é a parte mais interessante da história. Quando Ludwig assumiu o trono em 1864, já estava rolando o processo de unificação do que viria a se chamar Alemanha posteriormente. 2 anos depois da coroação, a Baviera foi anexada ao Reino da Prússia e, mais tarde, ao Império Alemão. E apesar desse lugar ainda ter tido mais 2 reis depois desse cara, o nacionalismo ali naquele momento da história já era um caminho sem volta. Ludwig era um rei de um lugar que, de certa forma, não existia mais. Ele foi um dos últimos representantes de uma velha configuração de poder no meio de um mundo que se transformava rapidamente. E o que ele escolheu fazer diante dessa realidade confusa foi encontrar refúgio na arquitetura, na arte e no crush. Igual qualquer gay. Ele financiou várias óperas do Richard Wagner e mandou construir castelos que remetiam a um passado misterioso, dentre eles o Neuschwanstein, que serviu de inspiração para o castelo da Bela Adormecida lá do filme da Disney. Mas ele gastou dinheiro nesses projetos a contragosto dos seus ministros, o que deu a ele a fama de lunático, de alucinado.
nessa caricatura da época, ele é retratado como uma figura folclórica medieval, cercada de elementos visuais que remetem a passados distantes. A cerejinha do bolo aqui é a lua com a cara do Richard Wagner, o Crush. Era assim que esse cara era visto, um louco, um excêntrico, um alienado que vive num mundo que não existe. A palavra escapista aparece em muitos textos que eu li sobre ele. Ludwig II era um rei escapista, um homem que não aceitava um mundo em transformação e que insistia em viver num passado que já não existia mais. E aí ele morreu. Assim como todas as pessoas que nasceram no século XIX. A morte dele é uma história até interessante, mas não é importante pra esse vídeo. O motivo de eu estar falando desse cara é que tem duas maneiras de olhar pra história da vida dele. Ludwig II era um rei delirante em estado de negação ou uma alma sensível, incompreendida num mundo que não o aceitava? Ok, essa pergunta é meio idiota porque a gente tá falando de um cara muito poderoso, né? Um rei. E com grandes poderes, vem grandes... Deixa eu reformular a pergunta de um jeito que fica mais próximo da vida real. A gente tá doida de querer assistir Friends enquanto o mundo acaba lá fora? Chandelier Ball! Ou a gente tem o direito de se refugiar na arte quando o futuro parece fora do nosso controle? Tem algum meio termo entre esses dois extremos? Tem alguma coisa que eu possa fazer? So this is man's future. Essa cena é do filme A Máquina do Tempo, de George Pal. É uma adaptação do livro de 1895, escrito por H.G. Wells. E é a história de um viajante do tempo que consegue pegar uma Kombi pro ano de 802.701, especificamente. Lá ele encontra os Eloys, os seres humanos do futuro, que vivem numa sociedade utópica, perfeita, paradisíaca, todo mundo lindo, louro, vegano, branco e feliz, seguindo todos os protocolos. Mas é tudo uma grande mentira. O que torna o paraíso dos Eloys possível é um aparato industrial subterrâneo controlado por uns seres meio monstruosos, parecidos com macacos chamados de Morlocks, que se alimentam dos Eloys quando eles chegam à vida adulta. The Morlocks maintained them and bred them like cattle. Esse livro é do final do século XIX. A Europa, nessa época, já estava há mais de 100 anos no processo de revolução industrial que culminou em coisas horríveis. E o H.G. Wells, o autor do livro, era um socialista, um membro orgulhoso da lacrosfera da época. Nessa parábola sobre luta de classes, os Morlocks eles representam a classe trabalhadora, grosseira, sobrecarregada, invisibilizada e... dizia eu que é semiótica, enquanto que os Eloys representam os ricos, brancos, burros, fúteis, infantis, que vivem num mundo encantado, cercado de prosperidade, sem parar pra pensar em nenhum momento sobre a origem desse luxo todo, e completamente ignorantes ao fato de que eles estão sendo devorados pelos trabalhadores. Eles estão distraídos pela abundância e pela ilusão de paraíso que os cerca. E a história deles serve como um sinal de alerta pra gente. Esse livro é, além de uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao escapismo, que é considerado pela obra como um processo que aliena a gente do resto da sociedade, que mascara a opressão de grupos marginalizados e mantém a sociedade num estado de inércia e apatia. É mais ou menos o mesmo tipo de crítica que a gente vê em algumas obras do gênero cyberpunk, onde o mundo, na primeira impressão, é brilhante, colorido, tecnológico e utópico, mas esconde uma realidade sombria, cinza e decadente. Welcome to the desert of the real. É fácil assistir esses filmes e traçar um paralelo com o mundo real e o tempo presente. É para isso que eles existem. É um aviso, um alerta, um grito de desespero. Se as coisas continuarem do jeito que elas estão, é isso que vai acontecer. Se a gente continuar ignorando esses problemas ou fingindo que eles não existem, a gente tá condenado, a gente tá fudido. Tudo isso aqui, é uma distração, é o pão e circo. É um grande espetáculo encenado pelo sistema para alienar a gente dos problemas do mundo, para que a gente fique apático, inerte e não se mobilize coletivamente, para que a gente se desconecte dos problemas reais, para que a gente esqueça as injustiças, a emissão de gases tóxicos e a cumplicidade da mídia burguesa na ascensão de políticos autoritários e populistas. Sorria, você está sendo manipulado. Ok, esse é um jeito de enxergar o mundo. Por essa lógica, toda vez que a gente liga Netflix pra assistir, sei lá, o Gambito da Gambita, a gente tá se iludindo, igual os Eloys. Igual o Ludwig II, fingindo que vive num passado que não existe mais. Todo mundo fudido, mas com o celular na mão. Igual Black Mirror. Mas é meio injusto falar isso. Injusto conosco. Porque não é como se a gente estivesse sendo forçado a assistir essas coisas. A gente quer assistir essas coisas. A gente precisa dessas coisas. E eu não tô falando precisar do jeito que a galera que aglomerou no final do ano falou que precisava fazer isso por causa da saúde mental.
O escapismo pode ser importante no sentido profundo e existencial da palavra. O escritor Neil Gaiman explica bem melhor do que eu. Nesse livro aqui, ele fala o seguinte: se você estivesse preso numa situação impossível, num lugar desagradável, com pessoas que te querem mal, e alguém te oferecesse uma fuga temporária, por que você não aceitaria? A ficção escapista é isso. É a ficção que abre uma porta, que mostra a luz do sol lá fora, que te dá um lugar pra ir, onde você tá no controle, onde você está com as pessoas com quem você quer estar. E mais importante, durante sua fuga, os livros também podem te dar conhecimento sobre o mundo e sobre a sua situação. Eles podem te dar armas e uma armadura, coisas reais que você pode levar de volta pra sua prisão, habilidades, conhecimentos e ferramentas que você pode usar pra escapar de verdade. Tá bom, vai, a ficção escapista é, em algum nível, sim, uma forma de negar a realidade, de fingir que os problemas não existem, de se render à inércia e apatia, blá blá blá. Mas ela também é uma ferramenta de sobrevivência, uma forma de expressão e uma maneira de enxergar novas possibilidades no mundo difícil. Foi por isso que nesse vídeo eu fiz questão de falar de gays do passado, porque a história de um homem gay que se refugiou na arte quando o mundo não o aceitava é meio familiar pra mim. Uns meses atrás, eu tava estudando sobre romances góticos do século XIX e sobre como vários desses autores eram gays ou bissexuais ou alguma coisa nesse espectro, já que essas palavras não existiam nessa época, né? Eu tô falando de Bram Stoker, Oscar Wilde, Matthew Gregory Lewis. Eles eram todos gays. Ou algo do tipo. Faria, amor? E escrever sobre mundos fantásticos e criaturas sobrenaturais era uma maneira, consciente ou não, de criar um mundo onde certos desejos podem se manifestar de alguma forma. Uau, vampiras lésbicas. O autor do conto original da Pequena Sereia, o Hans Christian Andersen, também era um homem gay. Ou algo do tipo. E a história de uma criatura do mar que quis ter pernas para viver um amor impossível foi a forma que ele encontrou para expressar a paixão reprimida que ele tinha por um cara chamado Roberval. Tô brincando, era Edward Collins o nome do cara. Pelo menos é isso que o pessoal comenta por aí, né? Eu detesto fofoca. Então, não sei, talvez a conclusão óbvia aqui é que tem vários motivos pra gente querer fugir da realidade. Aliás, talvez a ideia de que realidade e ficção são dois pontos opostos de uma linha seja uma maneira meio besta de ver o mundo. A ficção pode e deve ajudar a gente a entender a realidade ou camadas de realidade. E o mundo real reverbera na ficção, não importa quantas vezes a gente desliga a TV pra ler um livro. Talvez o que a gente esteja presenciando agora, com essas histórias estranhas em realidades mais ou menos paralelas, seja uma nova tendência narrativa. O mundo que a gente vive parece que tá cada dia mais confortável, a pandemia não acabou e tudo que a gente gosta de fazer pra ser feliz continua sanitariamente perigoso. Não seria legal se a gente voltasse ao normal? Mas qual normal? O mundo diante da pandemia nem era grandes coisas também. Talvez a ficção de 2020, 2021 esteja de alguma forma refletindo essa inquietação específica com a realidade na nossa frente. Inevitavelmente, a gente acaba adicionando novas camadas até as histórias de antes do apocalipse. Shenandoah Ball! Tipo, tudo bem, vai, a gente liga o Netflix pra fingir que a pandemia não existe. Mas ao mesmo tempo, é meio perturbador ver a galera aglomerando sem máscara, mesmo que num universo ficcional em que a Covid não existe. Não é tão confortável quanto parece. É meio estranho, parece um lembrete de uma realidade que eu não tenho mais direito a ter acesso. Parece uma distopia, um mundo brilhante, colorido, em que as pessoas se abraçam, mas que esconde uma realidade sombria, cinza, decadente. É como se, ao tentar fugir do problema, a gente estivesse deixando ele mais evidente. Tá tudo bem. Fez sentido, gente, esse vídeo? Deixe um comentário falando que você não entendeu. Eu adoro quando vocês fazem isso.